Agora eu quero olhar um pouquinho para fora aqui do nosso quintal e trazer os nossos correspondentes internacionais, porque a China acusou os Estados Unidos de terem realizado ataques cibernéticos contra o órgão que regula os relógios do país. Vamos entender essa história com Eliseu Caetano, que vai trazer os detalhes. Eu quero saber os impactos, porque os impactos não seriam apenas nos relógios, né, Eliseu Caetano? Seriam muito mais profundos, segundo as autoridades chinesas, tá, pessoal? Conta aí, bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Essa informação não chega a pegar todo mundo de surpresa, porque desde que o mundo é mundo, Rússia, China e Estados Unidos se estranham, não é verdade? Mas o governo chinês anunciou de maneira oficial na manhã desta segunda-feira que identificou aí evidências de que a agência de inteligência norte-americana, a National Security Agency, teria realizado uma série de ataques cibernéticos contra um instituto estatal chinês que é responsável por gerar e também distribuir o horário padrão na China. Segundo o comunicado do Ministério de Segurança do Estado da China, os ataques teriam começado lá atrás, em meados de 2022, quando alguém explorou as vulnerabilidades em serviços de mensagens de um modelo de celular estrangeiro para obter aí acessos a dispositivos de funcionários do NTSC. Em 2003 e depois em 2024, prosseguiram com o uso de pelo menos 42 tipos de, abre aspas, armas cibernéticas especiais, fecha aspas, para invadir as redes internas do Instituto e tentar atacar o sistema de tempo de alta precisão chinês. O órgão lá da China destacou ainda que o NTSC é vital para a infraestrutura nacional, porque ele é sincronizado com redes de comunicação, como, por exemplo, de sistemas financeiros, de fornecimento de energia, de transporte e até mesmo de defesa, viu? Uma falha ou uma possível manipulação desse sistema poderia gerar impactos amplos sobre quase todas essas áreas, o comunicado advertiu. Aliás, nessa declaração, a China ainda acusou os Estados Unidos de, abre aspas, acusarem os outros daquilo que fazem e de atuar no império hacker no ciberespaço. A embaixada americana, por sua vez, não respondeu diretamente às alegações e limitou-se agora no início da tarde dessa segunda-feira a dizer que a China, sim, representa uma ameaça cibernética mais ativa e mais persistente e resistente para os Estados Unidos, fecha aspas. Agora, Cine, saindo um pouquinho da China e entrando na relação com o Brasil, não posso deixar aqui de colocar a minha parte nesse molho, nessa mistura do 3 em 1 da tarde dessa segunda-feira, porque além dessa situação envolvendo Estados Unidos e China, a gente tem uma situação em desenvolvimento entre Estados Unidos e Brasil. Na quinta-feira a gente trouxe em primeira mão, durante a programação da Jovem Pan, aqui dentro do 3 em 1 Breaking News, de que a terceira conversa entre Brasil e Estados Unidos a respeito do tarifaço e também das sanções da Lei Magnitsky não haviam sido nada boas. As conversas envolvendo os diplomatas nas bilaterais e depois a conversa entre Mauro Vieira, chanceler do Brasil, e Marco Rubio, secretário de Estado americano, também não tinham avançado. Dali até hoje, o que foi que mudou? Temos uma atualização. Os diplomatas brasileiros estão empenhados, trabalhando firmes, sob o controle, sob a tutela, a batuta de Mauro Vieira, para tentar agilizar um encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente daqui dos Estados Unidos, muito provavelmente já na próxima semana. A gente está tentando, junto com a nossa equipe de jornalismo da Jovem Pan News em Brasília, conseguir essa informação em caráter oficial. Mas, ao que tudo indica, os diplomatas brasileiros conseguiram, sim, um tempo na escassa agenda de Donald Trump para que ele se reúna com Lula na Malásia já na próxima semana. Reitero, essa informação não está confirmada ainda pelo governo americano, só está sendo divulgada amplamente aí no Brasil, através de fontes do governo federal, mas aqui, hoje de manhã, eu conversei com alguns emissários lá na Casa Branca, no Pentágono também, com algumas fontes que a gente tem na capital americana, Washington, D.C., e o que me foi informado foi o seguinte: Lula vai ter uma agenda de 7 dias na Malásia, uma agenda
com muitos dias e com muitos horários disponíveis. Ao contrário de Donald Trump, que vai ficar pouquíssimas horas na Malásia. Ele vai apenas para esse evento e depois ele volta para os Estados Unidos porque ele tem uma agenda cheia por aqui a cumprir. Vale lembrar que hoje estamos entrando no 20º dia de shutdown, de paralisação parcial do governo, e é um problema para Donald Trump também solucionar, para resolver. E aí a grande questão é tempo. Tempo na agenda de Donald Trump para que ele consiga receber Luiz Inácio Lula da Silva. Os emissários brasileiros estariam tentando algo em torno de 15 até 30 minutos no máximo, junto à chancelaria americana, junto ao Departamento de Estado americano, para que isso acontecesse lá na Malásia. Aqui nos Estados Unidos, essa informação ainda não está cravada, não está confirmada. A Casa Branca ainda não confirma, portanto, um possível encontro entre Trump e Lula na Malásia. No Brasil, sim, fontes no Brasil já confirmam, já dão como certo isso, e a gente vai seguir, Cine, daqui acompanhando o desenrolar, e claro, nas próximas horas a gente deve ter aí uma confirmação oficial, ou por parte da Casa Branca, ou por parte do Itamaraty, se esse encontro de fato vai acontecer, exatamente, justamente porque os últimos 3 encontros entre emissários brasileiros e emissários americanos não renderam em absolutamente nada em termos de avanço nas negociações entre Brasil e Estados Unidos com relação ao tarifaço, com relação às sanções da Lei Magnitsky e, claro, um monte de outras questões que também entram geralmente nas pautas dessas reuniões bilaterais. Então, a informação de momento, a informação agora às 3 horas da tarde, com 58 minutos aqui na costa leste americana, Cine, é exatamente essa. Trump e Lula podem se encontrar na Malásia já na próxima semana, mas isso ainda depende da agenda de Trump, que está bem apertada por conta de horário mesmo. Ele fica poucas horas, enquanto o Lula fica 7 dias por lá. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Eliseu Caetano. Um abraço para você. Bom, se eles disseram que rolou uma química ali em 29 segundos, talvez o encontro não precise ser tão longo assim, mas tô brincando, viu, gente? Porque nesse caso haveria uma necessidade de diálogo maior. Eu quero saber de você, Alan Gani, se essa seria, digamos assim, seria o arremate com laço vermelho que o presidente da República espera para consolidar, digamos, as notícias positivas relacionadas a uma pré-campanha em 2026. Algo que, inclusive, poderia estar ameaçado por um diálogo que não teria sido tão positivo quanto foi dito assim pelo governo entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira. É lógico que o encontro em si é uma boa notícia para o presidente. O que será decidido no encontro, aí a gente não sabe, o Trump é absolutamente imprevisível, pode ser até que seja ruim para o presidente. Mas o fato é que o encontro em si não deixa de ser uma boa notícia, né? A possibilidade de negociação. Agora, o Eliseu chama atenção para algo que é bastante relevante. Quer dizer, é difícil encontrar um espaço na agenda do Trump. Por quê, Evandro? Porque o Trump, sobretudo, ele está muito preocupado numa ordem de prioridade com a China, essa é a principal preocupação dele, depois com a guerra entre Rússia e Ucrânia e Israel em Gaza. São as 3 grandes preocupações do Trump. É claro que o Brasil é algo secundário para o Trump, mas se o Brasil conseguir oferecer algo em troca para o Trump, e aí, nesses 3 grandes objetivos do Trump, terras raras por conta da China, aí o Brasil passa a ser visto com outros olhos de Donald Trump. E tem uma situação muito interessante relacionada a essas pautas que são adotadas por Donald Trump, que é o fato de o Brasil estar muitas vezes em lados opostos em relação aos interesses dos Estados Unidos nesses pontos que foram trazidos aqui pelo Alan Gani. A gente está falando de Gaza, a gente está falando de guerra entre Rússia e Ucrânia e também do relacionamento com a China, que são 3 temas muito importantes. Eu quero aproveitar que o pessoal da rádio está conosco agora. Boa tarde a todos vocês, bem-vindos, hein? Muito bom ter vocês aqui no nosso 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini e a gente conduz aqui o nosso debate pela próxima 1 hora. E nós estamos falando aqui no nosso programa, nesse momento, sobre a possibilidade de um encontro entre Lula e Trump na Malásia. E eu estava trazendo um ponto muito relevante aqui, que é o seguinte: hoje o Trump tem as defesas de 3 temas principais: a relação com a China, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e também a guerra entre Rússia e Ucrânia. E o Brasil, segundo a visão até das próprias autoridades norte-americanas, estaria em lados opostos aos Estados Unidos em relação a esses 3 temas. Então, critica a atuação de Israel,
teve também digamos assim, uma crítica ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lá atrás, na maneira como ele se comportou quando houve toda a influência da OTAN naquela região que levou à invasão da Rússia à Ucrânia, e também o relacionamento da China, que o Brasil procura manter, e claro, está correto nisso, mas quando houve o tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil, ele reforçou bastante a ideia de que, se não dá para tratar com os Estados Unidos, vamos abrir novos mercados e intensificar o nosso relacionamento com a China. E eu quero saber de você, Piperno, quanto esses pontos podem ser colocados à mesa numa possível negociação. Porque mesmo que a questão ideológica, política, de sanção de lei Magnitsky não sejam resolvidas, o que é de interesse principal para o Brasil e para o governo brasileiro nesse momento é tirar a pressão sobre os empresários e produtores rurais brasileiros. E aí, nesse caso, o presidente Lula teria já uma grande vitória. Como é que se avalia essa situação? Que esse cardápio de contenciosos entre os dois, ele está recheado, ele é suculento, mas ele pode se tornar indigesto caso um dos comensais gulosos tente morder e comer e engolir tudo de uma vez só. Não dá. Tem que ser uma coisa de cada vez. Não adianta, por exemplo, abrir o leque para todas as questões geopolíticas, que eles não vão resolver isso num encontro de meia hora. Mas eu acho que, como se tratam de dois negociadores extremamente experientes, eles vão começar exatamente por aqueles pontos em que as convergências são, digamos, menos complicadas. Então, por exemplo, café. Olha, café tal, acho que é bom para os dois. O nosso produtor, ele está asfixiado aí com, né, essa sobretaxa. E o seu comerciante, que refina o nosso café, também. Então vamos começar por aí. Então, veja, eu acho que essas negociações, elas serão graduais. Não vai, quem tiver a ilusão de que tudo vai ser resolvido de uma tacada só, obviamente vai confiar numa utopia que não será realizada. Mas o encontro bilateral já será algo bastante positivo e eu duvido que os dois saiam de mãos abanando. Até porque é importante para os dois. Não é só para o Brasil, que é o menor dos parceiros. Os Estados Unidos, tirando a Europa, hoje os Estados Unidos estão com graves contenciosos com todas as grandes economias do mundo. China, Rússia, Índia, Canadá, México, Brasil. Então eles precisam também começar a desamarrar algumas dessas questões. Bruno Musa, eu quero ouvir a tua avaliação. Pois é, realmente o mundo ele tá complexo, né? Em alguns pontos podem parecer, ou algum dia pode parecer que Trump está aliado de um, depois no outro discurso ele está mais próximo de outro. Veja, por exemplo, que ele hoje ameaçou a China com mais uma tarifa de até 155%. Ou seja, é um mercado proibitivo, é um comércio, melhor dizendo, proibitivo entre os dois países. Então aquilo que pode parecer algo favorável, uma conversa vantajosa hoje, amanhã já pode mudar por completo. Não apenas pela falta de previsibilidade do Trump, mas pelas condições do mundo, que vão mudando por completo. Hoje já vimos que pode ter tido ataque na faixa de Gaza, porque Gaza supostamente não levou totalmente à risca o acordo do cessar-fogo. Enfim, tudo pode mudar, é muito complexo. E por mais que estejamos hoje na segunda-feira e esse eventual encontro acontecer no domingo, no sábado, no final de semana, tem muita água para rolar debaixo do tapete quando muitas coisas estão acontecendo no mundo. Então, eu acho extremamente complexo. Nessa palestra que eu falei que eu vim dar agora, eu dei com um jornalista bastante conhecido que estava nos Estados Unidos e trouxe informações de lá, e ele falou, isso que estão sendo noticiado, que é apenas a discussão política já foi superada, que agora só tem a comercial, não é uma verdade. Ou seja, que ainda há muita briga por rolar. Imagine o seguinte, se agora a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos brigando, aumentando as tarifas da China, ou os Estados Unidos invadem de fato a Venezuela, de qual lado o Brasil se posicionará? Será que o Brasil se posiciona ao lado da América Latina? Se sim, isso pode inviabilizar ou dificultar as eventuais conversas que acontecerão na Malásia. Então, é um jogo de quebra-cabeças tão grande que fazer qualquer tipo de especulação, obviamente, é uma dificuldade muito grande. Eu, particularmente, continuo achando, principalmente pelo interlocutor ali do Marco Rubio, que
ele não é simplesmente fácil de ser dobrado e ele tem ali uma ideologia forte, uma ideia muito forte que ele carrega com ele há muitos e muitos anos. Então, espero que não seja tão difícil, mas eu acho que teremos ainda muitas dificuldades. Zé Maria Trindade, e falando em muitos desses desafios, eu tenho um quarto que eu esqueci de mencionar, que é agora a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, que pode impactar diretamente no Brasil, principalmente se houver uma escalada, o impacto de pessoas, de mais pessoas buscando no Brasil algum tipo de refúgio. E a gente precisa entender também como seria o posicionamento do governo brasileiro em relação a mais essa escalada. Como é que você avalia tudo isso, Zé, nessa possibilidade de negociação que tem como foco principal a questão econômica, mas que pode resvalar também em algum assunto político, ideológico, que deixe essa comensalidade, como trouxe aqui o Fábio Piperno, bastante amarga? A comensalidade, né, onde todo mundo leva vantagem. Atualmente, essa é a mesma relação, né, de que é apenas um atrito ali comercial. São tarifas e, evidentemente, as sanções contra autoridades brasileiras que incomodam o presidente da República, incomodam o governo federal, mas que parte do Congresso Nacional até aplaude as sanções norte-americanas, né? Fora isso, tudo normal. Eu já conversei com alguns setores aqui que me demonstram claramente a normalidade de relação e dizem, olha, todos os nossos acordos estão sendo cumpridos, a área militar mostra claramente que os adidos militares brasileiros têm acesso a todas as informações, estão lá na área recebendo informações da área mais fechada dos Estados Unidos, da área militar. Todos os acordos militares estão em funcionamento. Haveria, inclusive aqui no Brasil, uma operação de treinamento envolvendo Brasil, Estados Unidos. Foi cancelada a justificativa oficial, foi falta de verbas, né? Mas não houve pruridos, porque esta manobra comum haveria necessidade de entrada aqui de armamento norte-americano, né? E seriam muitas armas norte-americanas que entrariam no Brasil para esse exercício comum com os brasileiros. Mas isso foi cancelado. Mas só de existir a possibilidade e existir lá 2 adidos militares dos Estados Unidos mostram que há ainda uma relação e nada foi cancelado. Os Estados Unidos se dividem, segundo informações aqui no Brasil, sobre esse posicionamento, dizendo, olha, estão empurrando de vez o Brasil para a China. E é verdade, o Brasil está abrindo novos mercados, importando mais produtos da China, né? A indústria automobilística brasileira está morrendo de ciúmes com essa situação. Os Estados Unidos taxando o produto chinês, eles mandam para cá os carros elétricos, por exemplo, né? Então, assim, é um momento muito difícil de ser analisado se é de um lado ou de outro. Por enquanto, é exatamente na área comercial e as sanções. Mas nada pode garantir de que isso vai continuar assim. Sobre a possibilidade, Cine, de intervenção física, armada, por aqui há total descarte. Dizem, se existisse essa possibilidade, nossos adidos militares não estariam lá. Exatamente, Zé Maria Trindade. Obrigado por você trazer essa informação também.